Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Mais uma vez, o mundo teve que aturar outra reunião climática das partes, a COP30, realizada em 2025 no município de Belém, estado do Pará, Brasil. Diferentemente das outras COPs, esta não aconteceu em uma cidade totalmente provida das facilidades e comodidades da vida moderna, as quais os seus participantes estão acostumados a usufruir. Afinal, eles representam a nata global composta por políticos, formadores de opinião, ativistas e empresários. Todo esse grupo está muito acostumado com luxo e riqueza, porém querem decidir que toda a população global não tenha direito de usufruir, não somente desses privilégios de maior valor, mas sequer utilizar o básico que envolve o conforto do lar, transporte, uso de energia, água e uma alimentação decente. Enquanto eles se esbaldam com essas regalias, cínica e hipocritamente condenam esse mesmo luxo que usufruem, de forma que outros não possam almejar um crescimento pessoal na mesma proporção. Esse carnaval fora de época, como tradicionalmente eu costumo chamar essas reuniões inúteis das COPs, foi bastante inusitado porque normalmente seus participantes aproveitam dos lugares mais pitorescos do mundo onde os encontros acontecem para passearem e irem às compras, especialmente aqueles que se preparam para as festas do final do ano. No evento do Brasil, tudo aconteceu, desde a falta de comida até uma enxurrada ocasionada por chuvas ligeiras, banheiros sem água, falha de refrigeração de ambientes, mas principalmente a falha de segurança com a invasão encenada de ativistas pedindo mais impostos ou direitos sobre a floresta. Além de hilária, não convenceu ninguém. A briga do chanceler alemão e o satânico Dr. Nine também foi uma piada, ambos fingindo que irão controlar o clima através de carbono. Na verdade, o carbono a ser retirado do mundo vem da própria carne dos humanos. Um deles tira a esperança do país, destruindo sua população, matando-a aos poucos, enquanto o outro fabrica tanques e bombas usando bastante petróleo a fim de matar gente na guerra. Afinal, como falei, o carbono a ser removido é você. Para a reunião em si, não se esperaria muita coisa, porque toda a COP é a mesma palhaçada. A mesa da presidência apresenta um rascunho que será formalizado até o final da reunião, cujo teor foi devidamente trabalhado durante todo o ano pelos políticos burocratas das nações e os que incluem a própria ONU. São 30 anos enganando você e roubando o seu dinheiro. Eles vão acordando e tecendo o texto onde pretendem sempre estabelecer mais limites às nações, sejam eles em consumo de energia, recursos, limitar emissões de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo em que eles planejam ótimos negócios, mas que serão apenas para alguns. Justamente neste ponto que temos a mistura entre políticos e empresários com muitas aspas, que almejam oferir lucros exorbitantes com regras fechadas, estabelecidas draconianamente pelos governos baseados em falas de pseudocientistas avaliados por seus pares, outros pseudocientistas. É a ciência da perseguição do próprio rabo. Assim, são impostas medidas inúteis, mas caras, que engordam os participantes dos conchavos, quando os políticos, com a prática do terrorismo de Estado, ameaçam seus cidadãos e as forças produtivas do país,
impondo obrigações onerosas que, se não forem cumpridas, causarão perdas financeiras, falências e até prisões. Tudo isto é realizado em reuniões paralelas fechadas durante e dentro do evento. Vejamos que o impasse final foi a condenação do uso de petróleo, carvão e gás até 2040, algo ridículo de se estabelecer, cuja ideia só poderia ter sido sugerida por dementes travestidos de cientistas. Eles não sabem quanto usamos dessas energias e o caos que se instauraria na humanidade? Claro que sabem, mas o objetivo dessa gente, que trabalha para o inferno, sempre foi esse. Ainda duvida? Só fazer as contas. Recomendamos assistir ao nosso vídeo sobre energia que fizemos agora há pouco tempo. Inclusive, passados 37 anos, eles ainda não trouxeram provas de suas alegações, tornando a sua hipótese climática uma excelência em fraude científica, que se sustenta aplicando o princípio da precaução. Resume-se assim, aspas, nós somos uns estúpidos porque não conseguimos provar nossas alegações. Então, é melhor precaver abandonando o petróleo e comprando energias inúteis e caras, já que achamos que isto fará bem ao clima do planeta. Fecha aspas. Além da própria reunião, não poderíamos deixar de citar as contradições publicadas na ABC News entre o Bill Gates, fazendo de rogado em relação às mudanças climáticas, com Jeffrey Sachs, diretor e pajé do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, referindo-se ao memorando lançado por Gates, onde defendeu que o dinheiro deveria ser aplicado em, aspas, tecnologias de uso de prazo maior e saúde humanas, fecha aspas. Aliás, duas áreas em que Gates tem pesados investimentos, contrariando as soluções imediatistas para o pretensioso movimento inútil de se resolver o clima. É a briga dos propagandistas do apocalipse climático, como eles mesmos tratam o assunto, sem querer citarem o último relatório do IPCC, onde não vemos nenhuma variação notável na maioria dos que eles chamam fenômenos climáticos, como elencam erroneamente. Afinal, são sujeitos que nunca viram um termômetro falando de uma coisa extremamente complexa que é o clima. Realmente é um pessoal altamente confiável, não é mesmo? No evento deste ano da COP, a novidade foi a tentativa de concretização do Fundo Climático Eterno, onde os países deveriam realizar depósitos significativos em dinheiro para manterem a floresta em pé, apoiando a patética hipótese que isto sequestraria o carbono da atmosfera, mantendo o clima estável. Que piada, né? A incógnita ficou em quem seria o administrador de fato do tal fundo: o governo brasileiro ou a ONU? Muito antes do fechamento da reunião, um dos principais aliados do governo brasileiro, a China, já adiantou que não fará aportes. Ao invés disso, enviou ao Brasil uma estátua de um novo demônio, uma mistura de dragão com onça ou coisa parecida. O mais patético dessa situação foi a rede esgoto e a prefeitura tentando apaziguar a situação, dizendo que a estátua não representa a besta do Apocalipse, disfarçando todo o simbolismo envolvido, travestindo-o como de cunho apenas cultural. Pior cego é aquele que não quer ver ou entender. Aliás, pela citação do próprio jornalixo, aspas, na China, os dragões são vistos como uma entidade sagrada. Está aí a parte sacralizada do assunto, que traz prosperidade, sorte e proteção. Só não disseram para quem. É um dos símbolos mais antigos do país. A sua primeira menção data de 7.000 anos atrás. Fecha aspas. Tá aí, quem achava que não tinha nenhum simbolismo metafísico, está explicado. Contudo, parece que a China não quer contar com a sorte.
pois além de mostrarem que não confiam na atual administração do Brasil, também não irão financiar essa fantasia. Afinal, eles são um dos maiores emissores de CO2 da Terra, logo após os Estados Unidos, que também jamais aceitaram tais imposições de fato. Um outro tema que passou em paralelo, quase longe dos holofotes, de forma bem obscura, foi a pretensão de se estabelecer o Ministério da Verdade Global, com o caráter de querer combater a desinformação climática, de forma a impedir que as pessoas tenham pleno entendimento da farsa climática que eles sustentam com suas mentiras pseudocientíficas, divulgadas como fatos inquestionáveis, porém totalmente contraditórios. É a forma de censura mais escancarada possível, onde cientistas dissidentes não devem expor as verdades, descontextualizações e as fraudes que envolvem esse tema. De qualquer forma, ainda teremos muito assunto para falar no período pós-COP sobre esses e outros embustes. No momento, precisamos explorar muito mais o caráter diabólico desta reunião e seus participantes, especialmente após a entrega da estátua ofertada pela China. Lembremos que a reunião recebeu várias alcunhas muito interessantes, como Flop 30, Cocop 30, mas a que mais lhe caberia seria Copeta 30, já que faz alusão à adoração de planeta, entre outras bizarrices. Quero recordar que dias antes concedi uma entrevista ao programa Voltando à Base do pastor Marcos Fracácio, quando exploramos também esse tema que vem cada vez mais emergindo em cada uma das últimas reuniões. Ressaltamos que, para além da falsa ciência climática e dos conchavos de uma geopolítica decadente que só envolve dinheiro e poder, a escolha da cidade de Belém, contudo, esconde outro significado mais sórdido, ainda pouco compreendido pela maioria das pessoas que não têm acompanhado até onde chegaram essas discussões climáticas no âmbito metafísico ou espiritual. Lembremos que a COP27 aconteceu no Egito, não por acaso. Além de o próprio encontro ter sido carregado de simbolismos, outros eventos paralelos aconteceram ao redor. Um dos mais significativos ocorreu próximo ao Monte Sinai, com o lançamento dos 10 Mandamentos da Terra, tendo direito a um cerimonial que envolveu uma mistura de rituais multiculturais entre líderes das principais religiões do mundo que pregaram uma espécie de ecumenismo ambiental climático, aquele novo binômio indissociável. Ou seja, além da paz, esse se tornou outro ponto de divergência religiosa. Prestem muito atenção nesses aspectos. No clímax do cerimonial, um dos sacerdotes religiosos de Israel, mas que também preside uma ONG religiosa climática, que prega esse ecumenismo por causa da Mãe Terra, encenou a quebra desses novos 10 mandamentos, enquanto esbravejava apontando para a sede da COP27, reclamando que eles, os líderes globais que estavam lá, não faziam o que era necessário para salvar o planeta. Interessante. Eles fizeram uma encenação análoga ao relato bíblico de quando Moisés, ao descer do Monte Sinai com os 10 mandamentos de Deus, encontrou o povo na maior balbúrdia, adorando um bezerro de ouro, não fazendo o que era correto aos olhos do Senhor. No caso da COP27, a encenação representou exatamente o oposto do relato bíblico. O bezerro era simbolizado pela própria reunião, que não fazia o que era correto aos olhos da Mãe Terra para preservá-la, claramente no sentido de adoração. Mas o mais intrigante vem agora. Observe que a pessoa que quebrou os 10 mandamentos da terra, pelo papel encenado, tornou-se um anti-Moisés, o que faz todo sentido,
se formos categóricos em retroceder todo o contexto bíblico. Se sabemos que ali na frente teremos a figura do anticristo e como as forças da oposição invertem tudo, então teríamos que voltar ao quadro de servidão, de escravidão, através da pessoa de um anti-Moisés. Vejamos que essas analogias e seus antagonismos não param por aí. No Velho Testamento, Moisés representou o líder que, por ordem de Deus, retirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Já no Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, sabemos que as boas novas, ou seja, o próprio Evangelho, seriam levadas aos judeus e aos gentios, ou seja, toda a humanidade, trazendo então liberdade e salvação para todos que aceitassem a palavra. Ou seja, há uma expansão, sai dos judeus que se convertem e vai para todos os gentios. Como o conjunto é maior, então o anti-Moisés e a COP27 no Egito representaram exatamente o oposto. Era a humanidade como um todo voltando ao Egito, voltando à escravidão de leis draconianas que querem interromper o progresso e a prosperidade do mundo. Isso significa retornar a fazer tijolos, todos uniformes e perfeitamente iguais, quebrando a individualidade de cada um dos seres humanos do planeta. Em outras palavras, escolhas e vontades nunca mais, pois há urgência em salvar a Terra. Fim do livre-arbítrio. A pergunta que fazemos é: seria isto correto? Deus nos deu e certos homens querem tirá-la? O próximo passo necessariamente precisaria estabelecer uma reunião aceita globalmente, ou seja, dando a legalidade através de governos corruptos, em um local que representasse o nascimento do novo redentor da humanidade. Mas frente ao que determina quem? O ambientalismo. Assim perguntamos: quem nasceu em Belém, na Judéia, para ser o salvador da humanidade? Quem ou o que nasceu em Belém, no Pará, em 2025, para substituí-lo de forma a se tornar o novo salvador climático da humanidade? Essas são as questões que envolveram todo esse simbolismo pagão. Quais os candidatos? Curupira? O satânico Dr. Nine? Ou outro qualquer? Será essa a estátua demoníaca chinesa? Logo saberemos. Lembremos que essas adorações pagãs sempre envolveram a natureza de uma forma ou de outra. Geralmente, ela é representada pela figura da árvore frondosa. Assim, o salvador climático teve que encenar a sua atuação em um altar muito específico também. Se no passado era uma árvore, como vemos, por exemplo, em Juízes, capítulo 6, versículo 25 ao 26, depois uma floresta, como no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 33, o próximo passo, por envolver a humanidade de forma servil como um todo, precisou escalar para algo imenso. Portanto, nada mais óbvio que esse novo altar, o local da reunião, geograficamente se estabelecesse de frente a uma das maiores florestas do mundo, a amazônica. Assim, a proporcionalidade do rito ficou garantida. Ainda temos mais um ponto em relação ao local. Belém significa casa do pão em hebraico. A primeira Belém foi a casa do nascimento do pão vivo, como se referia a Jesus ao explicar que ele era e é o sustento espiritual para a vida eterna e que seu sacrifício, ao ser aceito por cada um, traz a salvação eterna. A reunião na Nova Belém almejou também simbolizar essa troca, onde cada vez mais a preocupação de todos deve ser
como será o nosso sustento com um planeta em colapso, socorro, que precisa ser cuidado e adorado através do sacrifício de toda a humanidade, de forma a termos a salvação, só que terrena, em um novo Éden que pretendem estabelecer aqui na Terra. Basta ver que quem envolveu todo esse assunto diabólico, nada mais, nada menos que a FAO da ONU, a organização que teoricamente deveria se preocupar com a fome e alimentação do mundo, mas que agora está preocupada com a natureza de um planeta moribundo. Oh, coitado, não? Para propagar a palavra maldita, não faltaram os bispos e sacerdotes dessa seita. É fácil de reconhecê-los porque são aqueles que arrotam que são os únicos que escrevem para revistas científicas. Na verdade, são os fariseus da atualidade, mas eles não se enxergam neste papel. Eram essas figuras que enchiam as reuniões, as quais determinavam os sacrifícios para todos nós, pela obrigação de retirar petróleo da sociedade. Observou o paralelismo? O documento final tirou o prazo de extinção do petróleo, mas colocou as comunidades afrodescendentes e indígenas como santuários climáticos, o que claramente pesa muito mais para o Brasil, pois cada novo santuário imobiliza vastas áreas territoriais, mais paganismo escancarado e deixando cada vez mais essas pessoas à mercê da própria sorte. Além disso, o documento ainda trouxe novamente questões de gênero, demonstrando que o devaneio contra a humanidade não tem limites, pois esse ponto, em particular, reforça a extinção e redução da população do mundo com coisas antinaturais, como outro tipo de sacrifício totalmente dissimulado. Assim, a religião ambiental climática está bem estabelecida. Temos os ritos litúrgicos proferidos pelos profetas ou pajés da pseudociência que nos ameaçam com a ira de Gaia caso nós não os aceitemos. Caciques globais determinando as regras dos sacrifícios. Formação do Éden terrestre para a salvação da natureza, para aqueles que sobreviverem a um apocalipse climático orquestrado. E é claro, ainda teremos uma boa pitada de transhumanismo e tecnologias demoníacas para acompanhar o banquete. Se os senhores que nos assistem acharam isto tudo muito louco, eu lhes pergunto: o que é mais louco? Toda essa história ou a pretensão em dizer que podemos consertar o clima da Terra? Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao Sr. Celso, à Sra. Marina, a Maria Tereza, a Ana Paula e o Sr. Estevão, que fizeram contribuições por nossa tarja ou pelas lotéricas. Eu muito obrigado, estou sempre orando por todos vocês. Ao pessoal do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elcia, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o José, a Lúcia, o Marcelo, a Michelle, o Nelson e a Roberta Lago. Muito obrigado para todos. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zé Balos, agradecimento especial a Elisa, a Solange, ao Fábio e ao Túlio, que fizeram contribuições através da doutora Márcia, meu muito obrigado. Agradecimento aos nossos colaboradores e para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos. Comprando no link abaixo, você ajuda as atividades do canal. Considere você também fazer parte dos apoiadores desse trabalho voluntário que persiste por mais de 20 anos. Meu muito obrigado, estou orando por todos vocês. Nessa jornada de mais de 20 anos, passamos pelo primeiro andar dessa trama, demonstrando uma ciência corrupta e falida, com ampla exposição de informações, fatos e denúncias. Também caminhamos pelo segundo andar, onde a geopolítica já se demonstrou ineficiente, com países dirigidos por títeres que se submetem a tudo, especialmente o Brasil, que se alinha com qualquer agenda sem nenhuma contrapartida proporcional global. Com o colapso dos dois anteriores,
Só nos restou entender o que se passa no terceiro andar, onde encontramos os pontos metafísicos da questão, pois a razão humana já falhou em justificar esse paradigma. Assim chegamos à guerra espiritual deste tempo. Nossa missão foi esclarecer um pouco mais desses assuntos durante essas últimas 3 semanas, inclusive trazendo a questão mais importante. Esses desvairados planejam e pretendem fazer muita coisa, só não contam ou ainda não admitem, ou as duas coisas, de que quem está no controle sempre foi Deus. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!